Boa tarde. Obrigado pela presença e a quem nos acompanha online também, boa tarde. Nós estamos terminando com chave de ouro a nosso ciclo de conferência em Memórias da Academia, com o centenário de nascimento do Hélio Jaguaribe. Vai falar o ministro Celso Laffer. Celso Laffer, além de amigo do Hélio Jaguaribe, acadêmico, quinto ocupante da cadeira 14, eleito em 2006 na sucessão de Miguel Reale. Foi recebido pelo acadêmico Alberto Venâncio Filho. É PhD em Ciência Política na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e livre docência em Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da USP. Foi ministro das Relações Exteriores, vice-presidente da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento na Rio 92, ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio e embaixador na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio em Genebra. O Hélio Jaguaribe foi um grande brasileiro. Eu também tive o privilégio de conviver com ele, menos que o Celso, mas com muita frequência nas viagens que o falecido acadêmico Cândido Mendes organizava na Academia da Latinidade, e realmente é uma perda para a cultura brasileira, não apenas para os amigos dele, mas a cultura brasileira. E o Celso vai explicar por quê. Com vocês, Celso Laffer. Querido Merval, nosso presidente, queridos confrades, que eu me permito saudar na pessoa da querida Fernanda Montenegro, lamentando não ter o poder minimamente comparável ao dela da enunciação, mas vou fazer o possível para não envergonhá-la. Quero agradecer a presença de todos e dizer que esse ciclo de conferências está dedicado aos nossos confrades que não estão mais entre nós. Mas esse ciclo é importante. Eu lembrei, num evento que nós tivemos sobre o Hélio, uma observação do pensador francês Yankelevich, que dizia que os mortos dependem inteiramente da nossa fidelidade. E eu penso que, justamente, a memória, como dizia Santo Agostinho, é a sede da alma. E, justamente, esse ciclo de conferências é a expressão do reconhecimento da memória como a sede da alma da nossa casa. Cada um dos nossos confrades tem, no correr dos anos, as suas características, as suas personalidades, seus distintos modos de ser. Mas, na sua diversidade, eles representam uma unidade, não um et pluribus unum. Representam a qualidade da nossa instituição e o papel que ela tem no cenário cultural brasileiro. Na conferência de hoje, eu vou falar sobre o percurso de um grande acadêmico e uma grande figura, que foi o meu amigo e confrade Hélio Jaguaribe. Eu já escrevi bastante sobre o Hélio, que eu conheci desde sempre. E a última vez foi numa mesa redonda, realizada aqui mesmo, celebrando com a FUNAG o papel dele no âmbito das relações internacionais. Agora, não preciso dizer que eu conheço desde jovem estudante, ele é uma referência maior de todos os meus percursos, ele integra o panteão das minhas
admirações. Então, eu vou poder falar do Hélio não apenas da perspectiva da sua obra, mas também, por conta desse convívio, na maneira de ser que ele era e da sua personalidade. Muitos tiveram aqui o privilégio de conhecê-lo nesta condição. Merval, que recordou viagens, Antônio Cícero, que estava me lembrando também o convívio com ele desde jovem, acompanhando o pai dele, o nosso querido Venâncio, que escreveu um importante texto que eu vou me referir sobre Hélio Jaguaribe e os cadernos do nosso tempo, e que é o organizador de um volume de estudos em homenagem ao Hélio, quando ele fez 75 anos. De maneira que é difícil eu também não me repetir um pouco, mas eu vou tentar uma nova ars combinatória falando do percurso dele, que eu sintetizaria dizendo que o percurso dele é um percurso que se caracteriza pelo arco da coerência e o eixo da relevância do seu percurso. Ele compartilha com muitos dos seus companheiros de geração uma sensibilidade compartilhada sobre o Brasil, seu rumo e seu destino. Naturalmente, cada um deles tinha as suas próprias características, inclusive os seus dois antecessores na cadeira número 11, que foram o Darcy Ribeiro e o Celso Furtado. No discurso que ele fez ao assumir a cadeira dele na academia, ele falou sobre o Celso Furtado, que foi o seu imediato antecessor. E disse sobre o Celso Furtado: há autores que se tornaram grandes porque escreveram grandes obras, Proust e Joyce, entre outros. Bem mais raro é o grupo dos que escreveram grandes obras porque eram grandes homens. E continuava ele, Celso Furtado é certamente um desses. Então, valendo-me do que ele afirmou sobre o Celso Furtado, quero dizer que o Hélio é autor de uma grande obra, mas ele a produziu porque ele foi um grande homem e foi, sobretudo, um grande brasileiro. Enfim, pensando no nosso amigo Bechara, que é o nosso mestre em matéria de filologia, eu vou recorrer ao clássico vocabulário de Blutot, de 1728, que dizia que repúblico é o zeloso do bem da república, é o amigo do bem público. Hélio foi o paradigma de um repúblico e exerceu este papel como um grande intelectual público, sem interesses subalternos e personalismos, com uma generosidade superior e destituído das baixas paixões, dos ressentimentos e das invejas. E teve nesses percalços e nos seus caminhos o firme e discreto apoio de Maria Lúcia, sua companheira de vida, de sensibilidade, de cultura e de leituras. O ponto de partida do Hélio foi um constante empenho para compreender o nosso tempo na perspectiva do Brasil e compreender o Brasil na perspectiva do nosso tempo. Foi o que ele formulou na apresentação de Cadernos do Nosso Tempo, a revista que ele inspirou. E, como dizia Políbio, o princípio é mais do que a metade e alcança o fim. E esta proposta é algo que dá o arco da coerência da obra do Hélio. Há nele uma dialética de complementariedade, fruto da dicotomia entre o universal e o nacional. O nacional é o movimento da diferença e ele pressupõe um diálogo, porque, senão, ele passa a ser uma pura repetição
do diálogo, o do que vem de fora, sem ser um diálogo criativo. Portanto, esse diálogo há de ser crítico, porque senão ele se imobiliza. Esse diálogo percorre os caminhos do pensamento do Hélio em várias frentes, levando em conta o tempo e o espaço. E está imbuído da noção de relevância no contexto do século XX, que se pauta pelas características de um tempo eixo da história, como formulado por Jaspers, para recordar o encontro do Hélio com Jaspers em Basileia, evocado pelo nosso amigo Cândido Mendes, quando o recebeu aqui na nossa casa. Hélio foi um leitor atento e um grande admirador da obra de Ortega, a quem ele conheceu pessoalmente em Madrid, em 1952, e sobre quem ele escreveu, em mais de uma oportunidade, textos de grande clareza. E num deles, ele esclarece o conceito de razão vital de Ortega, em que trata-se de um logos concreto, inserido nas circunstâncias da vida e das suas perspectivas. E tem um duplo sentido, de orientar nossa vida no mundo, o saber a que ater-se, e o de orientar-nos no entendimento do mundo através da nossa vida. Ortega diz: el racionalismo no es una actitud propriamente contemplativa, sino bien imperativa. Não? No caso do Hélio, este intelecto era imperativo. E por isso que no percurso do Hélio se combinam, ao mesmo tempo, o logos, como o esforço de ampliar o campo da racionalidade, a voluntas, como a vontade de abrir opções que alterem a probabilidade negativa dos resultados, e o ethos da integridade de um repúblico que, no zelo pelo bem da República, sabia manter e demarcar os limites entre o exercício do logos e a aplicação da voluntas. A circunstância, dizia Ortega, é um dado que define a pessoa. E a circunstância de Ortega com o espanhol levou a atribuir aos intelectuais uma missão vertebradora e renovadora da sociedade. E eu creio que o Hélio foi muito sensível a essa dimensão vertebradora da sociedade que Ortega atribuía ao papel dos intelectuais. E nas sociedades complexas, como as nossas, o intelectual, na medida que se interessa pela coisa pública, pode dedicar-se a dois tipos de tarefas. Uma é a de indicar rumos, sentido de direção. Outra é a de propiciar conhecimentos meio para viabilizar rumos. Eu estou tirando esta formulação de um grande livro de Bobbio que se chama Il Dubbio e la Scelta, A Dúvida e a Escolha, os intelectuais e o poder na sociedade contemporânea. Hélio foi um intelectual público e dedicou-se a essas duas vertentes, rumos e conhecimentos meio, nos seus caminhos. E, nesse capítulo, ele teve um permanente gosto e dedicação às ideias. O Isaiah Berlin, que foi, afinal, um grande estudioso da história das ideias, dizia: "An intellectual is a person who wants ideas to be as interesting as possible." O intelectual é alguém que quer e que deseja que as ideias sejam tão interessantes quanto possíveis. Por isso que compartilha essas ideias consigo mesmo e com os outros. É, sem dúvida nenhuma,
o caso do Hélio. Ele era um intelectual e via justamente neste desejo de ideias e de conhecimento uma chave para a compreensão das coisas. Ele foi muito bem servido pelo vigor e o entusiasmo da sua razão vital, que se singularizou pela fulgurante inteligência do seu incomparável poder de síntese e pela originalidade contagiante das suas formulações. Eu falava agora com o Antônio Cícero, difícil imaginar alguém que tivesse este vigor de uma presença inteligente, caracterizada pela capacidade de explicar, de articular e de formular. Em outras palavras, pelo seu estilo. E o estilo, como dizia Proust, expressa a qualidade de uma visão. Proust dizia que o estilo é para o escritor o que a cor é para o pintor. Não, é a qualidade da visão. E o estilo do Hélio era, em primeiro lugar, a de quem dominava o idioma e tinha o gosto e o conhecimento das boas letras. E, além do mais, ele era uma pessoa capaz de se comunicar. Não era uma inteligência intransitiva, era uma inteligência dotada da sua capacidade de comunicar. E, justamente, uma das suas características, como expositor, analista da conjuntura, articulista, tem a sua base na capacidade de comunicação oral e escrita, que se radica na qualidade de visão que o seu estilo transmite. Fazendo um parênteses, ele começou escrevendo editoriais para o Correio da Manhã, isso no final dos anos 40, e aprendeu com isto, o que são os méritos de um texto claro, sintético, que deve alcançar o seu interlocutor. E essa capacidade de comunicação dele está presente nas suas intervenções, e o significado disto na vida brasileira foi reconhecido amplamente. Tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Lula assim se manifestaram num seminário em homenagem ao Hélio, realizado no Instituto Histórico e Geográfico. Agora, o Hélio diz qual é o mundo das suas ideias. Ele diz: as ideias de um autor sobre o mundo coincidem com o mundo das ideias desse autor. Não? É preciso saber o que ele leu, por que ele leu e por que ele gostou daquilo que ele leu e em torno do qual ele elaborou. E esta capacidade de comunicação e as ideias do Hélio afloram tanto naquelas grandes sínteses esquemáticas que ele era capaz de formular sur le coup, no calor da hora, quanto aquelas que, como pensador, ele, por aproximações sucessivas, foi sistematizando com a disciplina de um scholar numa densa e abrangente obra. Eu sempre tenho dito e reitero que a obra do Hélio é a de maior escopo na abrangência da sua geração. Uma geração de pessoas altamente qualificadas, com obras muito significativas, entre outras, como mencionei, o Celso Furtado e o Darcy Ribeiro, mas a obra do Hélio é a mais abrangente. São elas que explicitam este arco de coerência e este eixo de relevância. Há um livro que ele publicou em 2008 que reúne uma série de ensaios e que ele intitulou
significativamente: Brasil, mundo, homem na atualidade. O título é a escolha dele e o título é ele do começo ao fim. E esse livro está dividido em vários pedaços. Estudos sociopolíticos econômicos, estudos sobre relações internacionais, Brasil, filosofia, personalidades. Ele explica, na introdução, que, dada a diversidade, não seguem uma linha comum, mas têm um enfoque comum: o de ver o mundo na perspectiva do Brasil e o Brasil na perspectiva do mundo, reiterando, assim, aquilo que ele formulou em Cadernos do Nosso Tempo. Subjacente às ideias do Hélio está uma visão de uma antropologia filosófica, que aparece nesses estudos filosóficos incluídos nesse livro. Não vou me aprofundar nisto, mas menciono que elas tratam interárea da ética e do humanismo na sociedade tecnológica de massas, da transcendência, do tempo e da história e da indagação sobre o que é o homem. E, para pontuar como há uma continuidade no empenho do Hélio, um dos seus primeiros trabalhos, que está reproduzido aqui, é a Filosofia no Brasil. É uma edição do ISEB de 57. E, significativamente, começa com o capítulo intitulado O que é filosofia, que é um tema que ele procurou responder no conjunto da obra dele. Também menciono que, nesse livro, ele tem um texto muito interessante chamado A Racionalidade Ecológica e os seus Requisitos Institucionais. É um texto de 92, o ano da Rio 92. Ele tem como antecedente um pequeno volume de larga visada, publicada em 71, e que se chama, publicado na Argentina, e que se chama O Equilíbrio Ecológico Mundial e os Países Subdesenvolvidos. E ele antecipava, nesse livro, a sociedade contemporânea estava no umbral ou da autorregulação ou da autodestruição. Uma antecipação evidente daquilo que é a característica da crise que nós hoje enfrentamos. Também, nessa série de personalidades, ele trata de vários dos nossos confrades, do Melchior, do Cândido Mendes, do Afonso Arinos, do Celso Furtado. Não são apenas perfis de grande qualidade, mas eles integram a memória da nossa casa como este ciclo de conferências. Há também um grande texto sobre Santiago Dantas, de quem ele foi aluno, que o introduziu na Humanitas, como ele diz, foi jovem advogado no escritório dele e o acompanhou durante a sua breve vida do Santiago. E, fascinado pela conversa cultivada e sutil de Santiago e com o seu projeto de reforma e de racionalidade e de uma pessoa a quem o destino do país era algo que o importava sobremaneira. Então, Hélio via no Santiago uma espécie de referência básica de um paradigma de excelência. Vocês sabem que existe nesta nossa instituição uma coisa chamada cadeira 41, ou seja, aqueles que não foram eleitos, mas que poderiam ter sido eleitos e que, num certo sentido, deveriam ter sido eleitos. Santiago Dantas é um exemplo, então o texto dele é uma contribuição para a memória da cadeira 41.
como é o outro texto dele sobre o Juscelino, que é um grande texto sobre o legado do Juscelino, escrito no centenário do nascimento do Juscelino, que também entraria no rol da cadeira 41. Mas tem um outro perfil, que é o perfil de Getúlio, chamado o tático e o permanente. Como Getúlio integrou esta casa, naturalmente aí se insere ex ofício na nossa memória acadêmica. Eu lembro que sobre o Getúlio, no meu entender, a melhor interpretação é o discurso do Chateaubriand, que o sucedeu na casa, que se chama Aquarela do Brasil. E é um ensaio em que justamente ele procurou mostrar como o Getúlio, pelas suas características, era uma expressão da aquarela do Brasil. Ou seja, aquilo que o Hélio disse com outro propósito, uma combinação do tático e do permanente. Na sessão de personalidades, ele também faz uma referência ao ISEB. Não? Para os mais moços, o ISEB é uma recordação. Para os da minha geração, e para tantos que estão aqui presentes, o ISEB foi uma marca na história das ideias e da presença dos intelectuais. E ele foi o inspirador do ISEB. E este pequeno texto dele é o texto em que ele, com muita objetividade, explica as raízes, as origens, a contribuição, os erros e, afinal, a derrocada do ISEB. No âmbito da sua obra, eu vou fazer uma pequena remissão ao interesse dele pela história. A história ensina pela analogia relevante, do reconhecimento do que é comparável em situações que comportam similaridades. Não? Suas lições são aproximações que podem ser válidas para o entendimento das coisas. Podem ser relevantes na formulação intelectual de rumos e de sentido de direção, e contribuir para o estudo da política comparada e da teoria das relações internacionais. Nosso confrade Arno Vellen tem um bom texto nesse livro de estudos de homenagem ao Hélio, quando ele fez 75 anos, chamado Hélio Jaguaribe e a História. Ele analisa com a competência de historiador as influências que marcaram a visão de história do Hélio. E exemplifica, por exemplo, como na análise das etapas da democracia brasileira, ele vai recorrendo às lições da história. A democracia de notáveis, a democracia de massas e assim sucessivamente, para procurar esclarecer, numa fórmula sintética, um período histórico. Da mesma maneira, ele tem um grande ensaio sobre Péricles e a democracia grega. E, ao mesmo tempo que ele analisa a democracia grega, ele analisa a política externa de Péricles e o Império Ateniense, para mostrar que, independentemente dos seus sucessos e insucessos, sobra de Péricles o legado universal da sua mensagem. Na mesma linha, ele também recorreu, extraindo de Toynbee, à dicotomia zelotismo-herodianismo, para discutir a relação, a partir de tipos ideais, entre culturas politicamente mais poderosas e culturas menos poderosas, para, nesta interação, oferecer indicações para como elas podem ou não ser úteis para o entendimento
de situações contemporâneas. Ele faz análise disso num grande ensaio de relações internacionais sobre autonomia, em que ele discute justamente essa dimensão de como é que se situam países na relação centro-periferia pela adaptação a uma cultura superior ou pela sua afirmação identitária. É um tema importante que ele matiza em mais de um texto. Ele também mostra, por exemplo, que, no plano internacional, a ordem mundial de hoje é completamente, por exemplo, distinta da dinâmica do funcionamento do Império Romano ou dos grandes impérios, porque a forma de organização do poder mundial, do poder atual, ocorre no âmbito da inovação histórica trazida pelo Estado Nacional. E é o Estado Nacional que, no seu conjunto, que configura o sistema interestatal, caracterizado por assimetrias. E justamente são elas que dão margem a essa relação centro-periferia na vida internacional. O Estado Nacional é um fato e é um valor. É o tema do nacionalismo. Postula uma autonomia, vale dizer, alternativas mais fechadas ou mais abertas, de maior ou menor racionalidade, para estados localizados na periferia do poder, situarem-se diante dos centros do sistema internacional. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um primus inter partes imperial, mais amplo que o campo político estratégico, porque é um campo de gravitação econômico mundial. Não é um império como foi o Império Romano. Essa dimensão de gravitação dá à Pax Americana uma dimensão que não se restringe ao estratégico militar. E é nela que o Hélio, e a partir disso, que o Hélio vai discutir dois grandes conceitos: o da viabilidade nacional e o da permissibilidade internacional. A viabilidade nacional aponta, no plano teórico da obra do Hélio, para o tema e o conceito do desenvolvimento político. No mesmo sentido, ele opera nos seus textos de intervenção. O que ele fez ao tratar do desenvolvimento político? Ele ampliou os horizontes e o campo de conhecimento do patamar da ciência política. É algo que começa com condições institucionais do desenvolvimento, desdobra-se no desenvolvimento econômico e desenvolvimento político e aprofunda-se com o seu grande livro, Political Development. E o que ele diz no jogo desenvolvimento, subdesenvolvimento político? Subdesenvolvimento é uma situação de deficiente emprego da racionalidade e da carência de racionalidade pública. Este tema da racionalidade pública e da carência de racionalidade é o que caracteriza a elaboração, muito mais ampla do que a que eu estou fazendo, do tema do desenvolvimento político, seja na obra teórica, seja no plano dos seus textos de intervenção. Estão voltados para ampliar o campo da viabilidade nacional. O tema da permissibilidade aponta nos estudos do Hélio sobre relações internacionais para o lugar do Brasil no mundo. E eu faço essas indicações para reiterar o contínuo arco de coerência do arco do percurso do Hélio
e como nisso se insere as lições da história, não? Como a entendimento da organização da ordem mundial o leva a tratar de um sistema internacional que não é o que caracterizou a Grécia de Péricles, o Império Romano, o Império Persa e assim sucessivamente. Daí uma grande empreitada a que ele se dedicou, um estudo crítico da história, em 2 volumes, uma imensa empreitada, um grande desafio, em que ele se propôs examinar, com um estudo aprofundado, distintas civilizações. E ele examinou 16 civilizações. Trabalhou textos, submeteu-os a especialistas, reelaborou esses textos e, basicamente, o que esses textos têm como substrato é explicar por que a história e as suas lições nos oferecem como lição para examinar em que sentido civilizações como sistemas de crenças e práticas subsistem enquanto preservam sua capacidade de auto-operacionalidade, que determina autossustentabilidade e as quais, em diversas circunstâncias internas e externas, tendem a erudir a sua capacidade de autossuficiência. Eu penso sempre no que disse Valéry depois da Primeira Guerra Mundial, a propósito da civilização ocidental, que nós hoje sabemos que as civilizações são mortais. E o que o Hélio procurou explicar é por que as civilizações são mortais ou estão dotados de um percurso de permanência muito superior. Em outras palavras, este é o tema que caracterizou a reflexão do Hélio. Bom, eu penso que está mais ou menos na hora de ir concluindo esta exposição com uma breve consideração que eu normalmente desenvolveria mais sobre o Hélio como um pai fundador do estudo das relações internacionais entre nós. Mas, antes de empreender esta última fase da minha exposição, eu queria dizer um pouco o que eu tentei fazer nesta conferência. Eu tentei, além de reiterar o meu relacionamento pessoal, o papel do Hélio dentro da sensibilidade geracional dele e dos temas recorrentes desta geração e das suas preocupações com o país e o seu futuro, a dimensão da sua inteireza e do seu caráter republicano e aquilo que é o ponto de partida do Hélio, que é a relação do mundo no Brasil e do Brasil no mundo. Não? É uma dialética de complementariedade que dá o arco de coerência da sua reflexão, dotada do eixo de relevância que está ligada aos caminhos do país e aos destinos nossos como uma entidade própria com identidade cultural e política no mundo. Neste contexto, eu procurei destacar a ideia do papel da razão vital no Hélio. Não? O Hélio tinha esta vitalidade pessoal alimentada pelo papel da razão. Não? Como dizia Ortega, a razão não é apenas contemplativa, ela é indicativa, ela é imperativa. E, no caso do Hélio, ela foi pela maneira pela qual ele foi tratando como intelectual na vida brasileira
de rumos, sentido de direção, e conhecimentos que permitam dar chance e viabilidade a estes rumos. E aí eu destaquei, como vocês se lembram, a ideia do seu estilo, não? Como um estilo que explica, pelo seu vigor, pela sua originalidade, o seu impacto e a sua presença. E também procurei destacar que ele foi um pensador, que por aproximações sucessivas foi conferindo à sua obra este arco de coerência, uma abrangência onde a noção de relevância é fundamental. É claro que eu fiz referências sucintas, mas espero ter dado esse panorama para concluir com este último trecho sobre ele e as relações internacionais. O nosso querido Venâncio, no texto que escreveu para os 75 anos do Hélio, fala sobre Hélio e os cadernos do nosso tempo, que é um antecedente do ISEB e do grupo de Itatiaia. E justamente diz que o que caracteriza esta revista é um interesse pelas relações internacionais, que era um interesse não generalizado nos meios intelectuais do Brasil naquela época. E é justamente este interesse do Hélio pelas relações internacionais que levou ao livro dele, O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, que é um livro de 58. A primeira parte do livro está dedicado ao que é o nacionalismo, não? Aquilo que eu falei da nação como um fato e um valor. E depois ele fica examinando as possibilidades de inserção do Brasil no mundo, nos espaços abertos pela flexibilidade dada naquela época, na década de 60, da Guerra Fria. Ela é construída como uma espécie de neutralidade esclarecedora, como diz o meu amigo Gelson. Trabalha as opções da sua preferência, que são uma expressão de um nacionalismo de fins, voltada para a eficiência do desenvolvimento e da autonomia do Brasil. Contrasta com o nacionalismo de meios, que não olha os fins, se concentra nos meios e, nesse sentido, acaba sendo um zelotista voltado para dentro e não para os desafios do mundo. O livro é um paradigma de como o mundo do conhecimento pode contribuir para o policy planning da política externa, agregando elementos para a prática e ação diplomática. Justamente com Hélio, iniciou-se a fecundidade do diálogo diplomacia-academia, amplamente reconhecido pela FUNAG, a Fundação Alexandre Gusmão, que foi justamente quem organizou a sessão que nós tivemos aqui sobre o Hélio, onde este tema, diplomacia e academia, foi bem destacado. Agora, para arrematar essa observação, a reflexão sobre as relações internacionais remonta aos clássicos, a começar por Tucídides, não? A história da Guerra do Peloponeso. Mas uma das razões pelas quais o estudo das relações internacionais como campo próprio de conhecimento se inseriu no século XX diz respeito que a diplomacia deixou de ser um cálculo de poucos e passou a afetar a sensibilidade de muitos, a agenda da opinião pública. Enfim, não preciso
pedir a vocês que olhem os jornais para não se dar conta que existe uma geografia das paixões e que a política externa não é um cálculo de poucos e atinge a sensibilidade de muitos. É uma consequência da democratização da sociedade, da expansão da sociedade internacional e da unificação do mundo. É o que levou à consolidação do estudo das relações internacionais. A primeira cátedra de relações internacionais é do início do século XX, na Inglaterra. E ela acabou sendo o desenvolvimento de um conhecimento próprio no âmbito da ciência política, aberta, é claro, à interdisciplinaridade dos saberes. São muitos os campos de conhecimento que o estudo das relações internacionais oferece. E vai além do que está ao alcance das premissas que norteiam a condução de qualquer política externa. Não? Me lembro sempre do clássico livro do Herbert Simon sobre comportamento administrativo, que dizia que a decisão administrativa é satisficing, ela não é racional. Ela se baseia nas premissas existentes. Ela muda quando essas premissas se revelam insubsistentes e inadequadas. A fecundidade da interação diplomacia-academia resulta da complexidade ontológica da realidade internacional. E ela que abre espaço para a interação diplomacia-academia, que foi como o Hélio veio a desenvolver o campo. E por isso que eu diria que ele é um pai patrono das relações internacionais. Acho que o Lord Acton é que dizia que no campo das ideias ninguém é pai, porque a filiação é mais complexa. Claro que ele escreveu isso antes do DNA, não? Mas, então, ele sugere, olha, é melhor usar a ideia de patrono, não? Que o patrono é aquele que advoga, defende, articula, etc. Então, nesse sentido, pré-DNA, eu diria que o Hélio é um patrono do estudo das relações internacionais. E no trato das relações internacionais, são dois os campos a que ele se dedicou. A análise do sistema internacional, da ordem mundial, das suas mudanças e transformações, e a política externa brasileira e as suas perspectivas de inserção no mundo, levando em conta a nossa localização geográfica, a cooperação com a América Latina, o relacionamento com a Argentina. Então, esses dois temas, a ordem mundial e a política externa brasileira, voltam para o ponto de partida do Hélio, não? O Brasil no mundo e o mundo no Brasil. E, com isso, espero ter dado a vocês alguma ideia da trajetória de um grande intelectual, um grande brasileiro e um grande acadêmico, que tinha, além do mais, um grande gosto pela vida e um grande gosto pelo convívio com as pessoas, de maneira que o Hélio não era apenas, enfim, esta inteligência que ficava autocentrada no seu escritório ou que falava para um auditório. O Hélio apreciava o convívio, apreciava a relação com os amigos, apreciava a gastronomia, apreciava um bom vinho do Porto, que ele acabou inserindo, ferindo as tradições acadêmicas no chá da academia como uma dimensão que ela merecia ter, não? E ele aí, naturalmente, tinha a razão que vinha de que a família da mãe dele
O avô dele era um importador de vinhos do Porto. Não? Então, ele balizava o vinho do Porto do lado da mãe com a rigidez do general Jaguaribe, o geógrafo, companheiro de Rondon, que era outra dimensão na qual ele oscilava. E concluo com uma última observação dessa natureza, que nós fomos uma vez para um jantar em Lisboa, num restaurante ótimo, que se chamava Sua Excelência. Sua Excelência era um dono do restaurante, era um senhor que conhecia muito bem não só as alternativas que ele oferecia, mas também os vinhos que ele tinha. Não? E ele não era do gênero que oferecia o cardápio, a emenda, como se diz em Portugal. Ele recitava a emenda. E, naturalmente, recitar a emenda já era uma arte da apresentação gastronômica extraordinária. Era um senhor muito conservador. Basta dizer que ele não se conformava com o Marquês de Pombal porque perseguiu a família dos Távora, a qual ele era ligado, para vocês verem qual era a faixa histórica a que ele estava ligado. Bom, aí serviu um vinho, e o Hélio, que entendia de vinho, experimentou o vinho e disse, não está bom, não está bom. E explicou, não está bom, por isso, por aquilo. E o senhor, naturalmente, ficou indignado, guardou a indignação, trouxe um outro vinho e assim por diante. 3 anos depois, eu fui com o Hélio ao mesmo restaurante. Aí começou a mesma história, o sujeito contou aí o que tinha para servir e por quê, etc. E tal. E aí chegou a hora do vinho. Aí, vinho. Aí ele pegou a carta de vinhos, jogou em cima da mesa com fúria. Isto é para esse senhor que entende de vinhos, que era o Hélio. Aí o Hélio, impassível, olhou para eles. Eu confio inteiramente no senhor escolhe. Ele escolheu um vinho maravilhoso e assim correu. E a última história, para não alongar demais, uma vez eu fui almoçar com o Hélio em Paris. E aí ele disse, olha, eu vou reservar o restaurante, etc. E tal. Aí eu perguntei, mas Hélio, como é que você reserva um restaurante em Paris com o nome de Jaguaribe? Porque não há ninguém aqui que será capaz de enfrentar o nome de Jaguaribe e se lembrar. Eu disse, Celso, é muito simples. Eu me chamo Hélio Jaguaribe Gomes de Matos. Eu digo aqui que eu sou Monsieur de Matos e todo mundo vai entender. Obrigado, Celso. Você conseguiu dar o retrato do nosso querido Hélio Jaguaribe, não só como intelectual, mas como ser humano, que era formidável, do mesmo quilate que o intelectual. Né? Era uma maravilha de conversa, uma maravilha de gosto pela vida. Vou contar só uma historinha que eu já contei para o Celso. Uma vez nós estávamos na Jordânia, num desses seminários do Cândido, e aí ofereceram um jantar para a gente no meio do deserto, uma tenda enorme, belíssima, e nós chegamos lá, tinham várias bandejas com cordeiros inteiros e recheados, tá? Uma coisa... E o Hélio começou a olhar aquilo, ficou entusiasmado, só que todo mundo comia com a mão, metia a mão dentro do carneiro e comia. E era assim. E o Hélio adorou a história.
E quando ele foi lá meter a mão dentro do carneiro, a Maria Lúcia disse: não, você não vai comer com a mão assim, não. Que história é essa? E acabou não comendo o carneiro, porque todo mundo não tinha talher, não tinha nada, era na mão mesmo. E ele acabou ficando frustrado de não comer o cordeiro. Bom, muito obrigado a todos. Na terça-feira, a gente retoma os ciclos de conferências com a Literatura e Companhia, coordenação do Cacá Diegues. Dia 7, a primeira é o Cacá Diegues, que fará sobre literatura e cinema. Dia 14, Manuel Corrêa do Lago, literatura e música. Dia 21, literatura e televisão, com Mauro Alencar. E dia 28, literatura e quadrinhos, com Lourenço Mutarelli. Muito obrigado a todos. Bom, agora a gente está, às 5 horas, está inaugurando a exposição fantástica de livros raros, que todos estão convidados para a inauguração. Muito obrigado.